Chegando com mais uma resenha da bola nesta sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024, e a gente vai destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a eliminação do Flamengo da Copa Libertadores da América. Já Robinson Lessa, direto de Penedo Lagoas, vai destacar os jogos já definidos da fase semifinal da Copa Libertadores, enfim, os confrontos, que foram confirmados na noite dessa última quinta-feira. Tudo isso, fiquem ligados após a nossa vinheta. Iniciando mais uma resenha da bola e sem perder tempo, eu vou direto ao Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, a eliminação do Flamengo na Copa Libertadores da América, sendo o assunto desta sexta-feira. O Flamengo, que na verdade sabia da dificuldade que teria, perdeu o primeiro jogo no Maracanã, na minha opinião foi crucial. O time até jogou bem na primeira etapa, mas não conseguiu finalizar. Enfim, no segundo tempo já teve um certo desespero, que é natural. O time não conseguiu fazer um gol, pelo menos, para decidir nos penais. Como é que você vê essa eliminação do Flamengo? Um abraço. Antônio Júnior, companheiros e seguidores desta resenha da bola. Inicialmente, um abraço solidário ao Fernando César em Curitiba, nesta premência de hospitalização de sua esposa Solange, por cuja breve recuperação dirigimos toda a nossa força interior. Na edição do PB Desporto dessa última quarta-feira, 25, fiz a ponderação. Se acaso o Peñarol segurar o tranco em seu estádio e garantir a vaga, paciência à nação rubro-negra. Comentador, como dizem aí em Portugal, fujo dos naturais desejos dos adeptos, hoje para além da arquibancada, a se manifestarem sob a volúpia do vencer ou vencer em variados espaços das redes sociais, estimulados por influenciadores que nas relações do mundo cada vez mais virtual passaram a fazer de seus canais um meio de vida com a marca dos clubes, notadamente do Flamengo, detentor da maior legião de simpatizantes do Brasil. Dessa forma, abria espaço à previsibilidade de o aurinegro uruguaio, vencedor por 1-0 no jogo de ida no Maracanã, garantir em casa a vantagem, o que afinal ocorreu nessa quinta-feira em Montevidéu. Para tanto, à luz dos limites individuais de sua equipe, o treinador Diego Aguirre, como aconteceu aqui no Rio, armou rígido esquema tático com 2 linhas de 5 no campo de defesa, a buscar, em eventuais contra-ataques de erros adversários, chegar à meta rubro-negra. Para usar um termo popularizado na crítica à incapacidade ofensiva de um time, o Flamengo acionou pela segunda vez consecutiva, diante do Peñarol, o modo arame liso, que cerca, mas não fere o oponente nas estocadas. A rigor, na contramão dos 70% de improdutiva posse de bola, faltou aos comandados de Tite competência para achar o caminho do gol. Até porque, se eventualmente abrisse o placar, e teve várias oportunidades para tanto, forçaria, claro, o desmonte do paredão do Peñarol, empurrado com certeza por sua esfuziante galera no campeão del siglo, para fugir à incerteza de uma decisão por chutes na marca do pênalti. Mas o Flamengo, mesmo com a pertinente escalação de Léo Ortiz no meio-campo, não teve em De La Cruz e Arrascaeta os esperados protagonistas na indispensável e paciente tentativa de furar o bloqueio do Peñarol, em cuja tarefa Gerson até se desdobrou, sem sucesso, o que facilitou a vida dos donos da casa seguros no 1-0 do Maracanã. Entendo, salvo o melhor juízo, que o pecado capital de Tite na tentativa de chegar ao golo foi não acionar o argentino Alcaraz, sabidamente eficaz na transição e na profundidade,
em cuja função se omitiram De La Cruz e Arrascaeta. Desnecessário apelar para argumentos do tipo o Flamengo tem o melhor elenco da América Latina, etc. e tal. Porque, numa análise isenta, o rubro-negro se arrastou penosamente no curso desta Libertadores, muito aquém das expectativas em torno de seu celebrado potencial. Ocorre que, como diz o ditado, beleza não põe mesa, e a parte as expressas perdas de relevantes peças, por conta de graves lesões, as badaladas individualidades do elenco não sobressaíram no curso do torneio continental. Daí a qualificação para as semifinais do time que, distante do histórico de títulos noutros já distantes carnavais, resultou na determinada superação de seus limites. Em síntese, o Flamengo não teve forças para se sobrepor à ferrenha retranca do Peñarol e agora, ao juntar os cacos da eliminação da Libertadores, tentará ultrapassar na Copa do Brasil o agora motivado Corinthians, já que, apesar das negativas, terá jogado a toalha no Brasileirão, quando muito, como em 2023, lutar por uma vaga próximo ano no principal torneio da Conmebol. Pois é, Antônio Manuel Góes, o Flamengo, na verdade, quando em alguns jogos atrás, colocou, né, o time ali misto, digamos assim, já ficou claro que iria focar na Copa do Brasil e na Libertadores. Só que, como eu disse, inclusive mais cedo, na nossa resenha, as últimas do PB do Esporto, o Flamengo fez uma Copa Libertadores da América muito ruim. Se classificou na fase de grupos com uma das menores pontuações da competição. E na fase seguinte, aí, claro, né, veio um jogo complicado, jogar sempre na altitude é muito complicado, com o Bolívar, ok, todo mundo sabe disso. O Flamengo passou a duras penas, mas agora é aquele negócio, né? Pegou o Peñarol e aquele jogo pífio no Maracanã, muito ruim, muito abaixo, mesmo com o time combalido, com os jogadores aí lesionados, uma série desde que a gente abordou aqui e aborda sempre, não justifica uma atuação daquelas. O Flamengo aí foi para o jogo decisivo, já com uma pressão muito grande, e não conseguiu, estar eliminado, de fato, né, por um time com a situação que o Flamengo tem, de alto nível, mesmo com as lesões, e o Flamengo com o faturamento que tem, ficar agora restrito a uma Copa do Brasil, com certeza não é aquilo que ninguém esperava, né? Que o torcedor do Flamengo esperava. Aliás, aqui abraçando o nosso Fernando Sérgio, estamos aqui na torcida, vai dar tudo certo, meu caro Fernando, logo, logo a sua esposa, sua amada estará aí de volta e vai tudo correr bem. Estamos juntos, meu amigo, sempre. Mas agora eu vou passar a bola para Robinson Lessa em Penedo, Alagoas. Robinson, o assunto ainda é Libertadores e agora já temos, né, com os resultados dos últimos jogos, a definição da próxima fase da competição. De um lado, o Atlético Mineiro encarando o River Plate da Argentina e do outro, mais uma equipe brasileira, o Botafogo, vai encarar justamente o Peñarol, que eliminou o Flamengo. Gostaria de saber, Robson, a sua opinião sobre esses confrontos, como é que você vê esses embates, enfim. Um abraço, Robson. Olá, Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para comentarmos um pouco sobre a Copa Libertadores da América. O mais importante torneio continental sul-americano definiu nessa semana os 4 times semifinalistas. Botafogo e Atlético Mineiro representarão o Brasil nessa etapa do torneio e o alvinegro carioca estará enfrentando o Peñarol, acho que até com um certo favoritismo, porque no nosso modo de entender o time da Estrela Solitária é aquele que pratica o futebol mais vistoso da atualidade no cenário nacional. E no outro confronto, outro alvinegro, o Clube Atlético Mineiro, terá uma parada bem mais indigesta, enfrentando o Clube Atlético River Plate de Buenos Aires.
um adversário de peso, de expressão no continente, que sempre chega nas retas finais de competições sul-americanas, quaisquer que sejam. Contou com o retorno do treinador Marcelo Galhardo, que estava na Arábia Saudita, e o time já vem dando mostras que poderá fazer frente ao Galo das Alterosas, o Atlético Mineiro, que perdeu no Rio para o Fluminense, mas dentro de casa, diante de um acovardado tricolor das Laranjeiras, soube se impor, perdeu por 1-0, fez 2-0, merecia até um placar mais elástico, porque os comandados de Mano Menezes foram à capital mineira para praticar o antijogo. Tão somente esse tipo de jogo que eu repudio veementemente. Acho que o futebol tem que ser jogado de forma aberta, ofensiva, vistosa, e o Atlético Mineiro acabou conseguindo a sua classificação. O outro brasileiro, que eu falei agora há pouco, o Botafogo, empatou os 2 jogos contra o São Paulo, no Rio 0-0, no Morumbi 1-1, um jogo bem aberto, muito parecido com o primeiro com o segundo, foram jogos parecidos, onde o time carioca foi superior na primeira etapa e o paulista deu as cartas no segundo tempo. Na disputa de penalidades máximas, o time comandado pelo português Arthur Jorge teve melhor sorte e avançou, se credenciando a enfrentar o Peñarol, que eliminou o Flamengo. Eu, sinceramente, ontem, o jogo de ida no Maracanã não tive a oportunidade de assistir. Mas o jogo de ontem eu assisti e até hoje eu não entendo como o Flamengo conseguiu perder no Maracanã num time tão limitado como aquele do Peñarol. Realmente alguma coisa de podre no reino rubro-negro da Gávea. Não sei o que é, entra treinador, sai treinador, mas aquela máxima que a gente sempre tem comentado aqui, de faltar competência no departamento de futebol do Clube de Regatas Flamengo, mais uma vez aconteceu. Então precisa se rever. Marcos Braz não é a pessoa competente para exercer tal função, está mais do que comprovado. Então vamos ver agora Botafogo, Peñarol, Atlético Mineiro e River Plate torcer por mais uma final brasileira. Um forte abraço e até a próxima. Exatamente, Robertson. Agora a expectativa para esses 2 jogos com 2 equipes do Brasil. É bom lembrar que o Brasil, o futebol brasileiro vem ganhando as últimas Libertadores em sequência e tem essa expectativa aí agora de, quem sabe, mais uma final envolvendo 2 equipes do Brasil. A gente sabe que o River Plate está motivado, a final da Copa Libertadores será em Buenos Aires, existe aquela força, aquele apoio maior, e será um jogo difícil para o Atlético. Agora o Botafogo de fato tem um adversário que ele é muito superior. O Flamengo, como você disse, deu um mole, muito mole, porque jogou muito mal no Maracanã e ali foi decisivo para o clube ser eliminado de uma Copa Libertadores, competição mais importante do continente sul-americano. Mas a nossa resenha da bola vai ficando por aqui, lembrando, neste sábado tem mais uma resenha da bola. Eu, Antônio Júnior, direto aqui de Portugal, no Brasil, Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, em Penedo Lagoas, Robson Lessa, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!